segunda temporada de House of the Dragon já começou e a primeira coisa que chama atenção é uma nova abertura. Sim, porque a gente tem um novo estilo totalmente diferente da primeira temporada. Tem um tecido, um bordado ali gigante com um monte de história, um monte de imagens aparecendo. Que imagens são essas? Calma que eu vou te contar. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e a gente tá finalmente na cobertura de House of the Dragon segunda temporada. Pessoal, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é um dos vídeos aprofundados que saem às quintas-feiras sobre a série. E como eu falei, hoje a gente vai discutir a abertura nova da série. Mas eu quero lembrar vocês que durante essa cobertura de House of the Dragon tem 3 conteúdos na semana. Tem o Plantão do Dragão, que é a minha live de primeiras impressões junto com o Michel Arouca, do canal Série Maníacos. E às segundas-feiras, às 8 da noite, tem a minha live solo aqui no canal, discutindo detalhadamente o episódio, fazendo aquela análise com várias cenas, discutindo aqueles detalhes que podem passar mais despercebidos e também especulando o que deve rolar no restante da temporada. Então já marca aí na agenda pra não perder. Se você perdeu as lives sobre o primeiro episódio, eu vou deixar todas aqui na descrição pra você assistir. Como eu falei lá no começo, a abertura mudou completamente da primeira pra segunda temporada de House of the Dragon. Na primeira temporada, a gente tinha aquela árvore genealógica dos Targaryen que ia aparecendo naquele modelo de Valíria, aquele diorama do Viserys, sabe? Iam escorrendo ali aqueles rios de sangue, mostrando como o sangue valeriano ia passando pela família Targaryen, basicamente. Só que agora, na segunda temporada, eles continuaram usando a música tema de Game of Thrones, que é icônica, né? Com uma nova animação de abertura completamente diferente, agora inspirada em bordados, né? Tem aqui, inclusive, no cenário, eu coloquei um bastidorzinho de bordado, não sei se vocês conseguem ver. Minha habilidade não é lá essas coisas, eu coloquei isso aqui só pra ilustrar mesmo, mas o bordado que aparece ali na série é completamente diferente, é todo animado ali, todo bonitão. E eu já queria saber, inclusive, se você gostou dessa animação de abertura. Comenta aqui embaixo o que você achou mais bacana ou não, né? Eu vi que teve gente que não gostou também. E a gente vai falar dessa tapeçaria que conta uma história, mas o que faz uma história ser bem contada? Um dos fatores pra isso é a edição. Uma história como House of the Dragon, por exemplo, tem que ser bem editada pra passar a mensagem de uma forma mais eficiente. Ela é essencial pra edição, não é só cortar os erros, precisa criar uma narrativa a partir do que foi gravado. Não é à toa que grandes diretores têm os seus editores de confiança. Por isso eu quero falar do curso de edição da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil e a nossa parceira nesse vídeo. Nesse curso você aprende a trabalhar com os programas de edição de vídeo mais usados no mercado. E além de aprender a parte técnica, também tem aula de processo criativo e da parte artística da edição como um todo. Então, se você quer aprender a editar uma boa história, esse curso é pra você. E não é só ele, porque a Alura também tem curso de programação, inteligência artificial, UX design, gestão e muito mais. Com uma única matrícula você tem acesso a todos os cursos da escola. E tem cursos de vários níveis, do iniciante ao avançado. Então vale pra você que quer se aprimorar na sua área ou pra você que quer se aventurar e fazer uma transição na sua carreira. Isso já é bom demais, né? Mas vai ficar ainda melhor porque tem um desconto exclusivo pra quem tá acompanhando essa cobertura. Só que tem uma coisa, a Alura quer saber de que lado que você tá nessa temporada. Por isso tem um desconto específico pra quem apoia o lado dos verdes e outro desconto pra quem apoia o lado dos pretos. Eu vou deixar aqui na tela esses QR Codes do time verde e do time preto pra vocês escolherem. Aí, acessando esses QR Codes ou o link aqui na descrição e usando o cupom, você tem 15% de desconto na sua matrícula. Aí, no final da temporada, a Alura vai me contar qual lado, qual time que tá se aprimorando mais. Será que são os pretos ou os verdes? Então vai lá conhecer os cursos e já garante a sua matrícula com 15% de desconto. Muito obrigada, Alura, e bora pro vídeo. Então, primeiro de tudo, o que é essa abertura? Como eu falei, ela usa a trilha sonora de Game of Thrones, na música tema, mas ela mostra um grande bordado, né? Parece que é um panão ali gigante, no estilo de uma tapeçaria, todo bordado, representando várias figuras ali. Algumas figuras humanas, mas também tem dragões, também tem símbolos de casas e lugares. E além desse estilo medieval bem colorido, né, e a animação vai mostrando as linhas se cruzando, o bordado sendo feito ali, a gente vê os fios em movimento. Isso é uma coisa que a gente sempre viu nas aberturas de Game of Thrones e House of the Dragon, essa questão do movimento, né? A abertura de Game of Thrones era bastante dinâmica, com o mapa de Westeros ali, e os castelos se erguendo como uns autômatos. Tem um vídeo meu, inclusive, que eu entrevistei uma das pessoas que trabalharam na criação da abertura de Game of Thrones, eu vou deixar linkado aqui embaixo, porque é bem bacana como foi esse processo de criação. E agora, pra segunda temporada de House of the Dragon, o Ryan Condal, que é o showrunner da série, ele disse que queria fazer uma mudança radical de uma temporada pra outra. Então a gente saiu daquela árvore genealógica dos Targaryen pra entrar nesse grande bordado bem diferente mesmo. Por que ele quis fazer essa mudança? Pra sinalizar que agora é guerra. E realmente
faz sentido com a mudança de estilo da temporada até, né? Na primeira temporada de House of the Dragon, a gente passou ali por gerações, a gente viu vários momentos com time skips, né? O tempo pulava de um episódio para outro, às vezes passavam 6 meses, às vezes passavam 10 anos. E agora na primeira temporada a gente entrou diretamente ali no conflito, então a gente vai ter as coisas muito mais próximas ali, menos tempo passando entre os episódios. E a gente vê a história sendo feita ali, talvez até várias vezes por episódio. E o Ryan Condal quis mostrar essa coisa da história sendo feita de um jeito visual. Aí é que entrou o bordado ou a tapeçaria. Por que eu tô falando bordado e não tapeçaria? Porque eu tava vendo um vídeo sobre o bordado que inspirou esse da abertura, e esse vídeo faz uma distinção entre o que é bordado e o que é tapeçaria, porque tapeçaria é uma técnica diferente, apesar de existirem alguns bordados históricos que são chamados de tapeçaria. Eu já vou falar do bordado que inspirou essa abertura, mas ele é chamado de tapeçaria mesmo não sendo. De qualquer forma, várias sociedades usam as tapeçarias e os bordados também, assim como outras formas de arte, para falar a sua história. Você vê cerâmicas, murais e vários outros tipos de arte para mostrar história, momentos históricos, personagens históricos. Ou às vezes até cenas do cotidiano, né? Mas nesse caso a gente tá pensando na parte histórica mesmo. Inclusive, se tiver alguém assistindo que é historiador ou professor de história da arte, quiser contar mais pra gente a respeito disso, desse uso da arte para contar a história em várias culturas, comenta aqui embaixo também. Mas uma das culturas que usaram bordado para retratar sua história foi justamente a Europa medieval, que é o ambiente que inspirou House of the Dragon, então nada mais justo do que a série fazer uma homenagem aos bordados dessa época. Mas não é qualquer tapeçaria ou bordado que a série está homenageando. Essa abertura de House of the Dragon é inspirada em um bordado histórico chamado Tapeçaria de Bayeux. Se eu tiver com o francês errado, por favor, me corrijam. Essa Tapeçaria de Bayeux é um grande bordado feito no século XI, e ele conta a história de como a Inglaterra foi dominada pelo Guilherme o Conquistador, da Normandia. Já acho muito bom que já temos aí um paralelo com House of the Dragon, porque essa abertura mostra o Aegon Conquistador, eu já vou falar dele, mas já temos um Guilherme o Conquistador aí, figura histórica, que inspirou a abertura. Uma coisa bem interessante sobre esse bordado é que ele é considerado por algumas pessoas a primeira história em quadrinhos do mundo, porque ele vai contando a história com as imagens lado a lado, você tem várias cenas diferentes. Isso poderia ser considerado uma forma de contar histórias em painéis de forma sequencial, então tem gente que considera como uma história em quadrinhos. Eu vou até deixar linkado aqui na descrição um vídeo chamando a Tapeçaria de Bayeux de história em quadrinhos medieval. E para contar toda essa história aí da conquista, precisou de bordado e de pano, viu, gente? Porque é um pano gigante com 70 metros de comprimento por 50 centímetros de largura. É muito grande. E ao longo de toda essa extensão, tem 58 cenas e 626 personagens. É muita coisa mesmo, sabe? Eu fico imaginando o trabalhão que deu pra fazer. Se vocês quiserem ver essa tapeçaria com mais detalhes pra entender, tem um museu que tem um acesso virtual à tapeçaria. Você pode ver ali pedacinho por pedacinho. E aí dá pra entender certinho como que eram feitos os bordados dessa época. E assim, como eu falei, né? Diz que não é uma tapeçaria, que é um bordado, mas é chamado de tapeçaria. De qualquer forma, eu vou falar a tapeçaria aqui pra ficar mais simples. Essa Tapeçaria de Bayeux é tão importante na história que muita gente já fez homenagem. Já tem até um projeto que eu encontrei de uma youtuber que faz bordados medievais de recriar do zero essa tapeçaria. Ela tá ali tentando usar um tecido parecido, linhas parecidas e ver ali pelo verso, porque tem também o verso digitalizado para as pessoas acessarem, para ela tentar recriar no mínimo detalhe essa tapeçaria inteira. Vamos ver quanto tempo que ela vai demorar para fazer isso. E tem várias referências a essa tapeçaria na cultura pop em geral, tem até um episódio dos Animaniacs que eles fizeram uma paródia. Mas o que eu acho interessante é que House of the Dragon não é a primeira vez que fizeram uma recriação da Tapeçaria de Bayeux inspirada em Westeros. Porque teve uma história bem interessante de que na Irlanda do Norte fizeram todos os episódios de Game of Thrones no estilo da Tapeçaria de Bayeux. Então eles fizeram como se fosse uma releitura da tapeçaria, só que usando toda a trama de Game of Thrones. Tem lá por episódio certinho os acontecimentos principais. Essa tapeçaria começou a ser feita lá em 2017 e aí em 2019 eles atualizaram com o final da série, então Game of Thrones tá inteirinha resumida em formato de bordado. Ela já foi exposta em museu, mas hoje em dia dá pra ver online todos os pedacinhos ali, eu também vou deixar linkado aqui embaixo. Tá bom, mas eu tô falando tudo isso aqui e a análise da abertura, o que são aquelas imagens que aparecem? Calma que a gente vai falar disso agora. Uma coisa que eu já queria apontar sobre essas imagens da abertura é que a primeira coisa que a gente vê nesse bordado não é linha, é sangue. É o tecido meio como se ele estivesse sendo tingido, mas a gente vê que ele tá sendo tingido de sangue. Isso já é uma coisa que eu acho legal apontar, porque a gente tá vendo ali nessa tapeçaria, nesse bordado, enfim, a história Targaryen. E a história Targaryen, ela é feita em fogo e sangue. E esses elementos estão muito presentes nessa abertura. Os dois são representados ali várias vezes ao longo dessas cenas que a gente vai ver bordados.
bordadas. E o sangue tá lá tingindo todos esses momentos da história Targaryen. Assim como várias das cenas que são retratadas são cenas violentas, pra gente lembrar também que o legado dos Targaryen foi construído em cima disso, de fogo e sangue, de violência. Então a gente chega nesse momento da Dança dos Dragões e a gente não tá num momento novo, basicamente, da história Targaryen. A gente tá voltando ao que já aconteceu algumas vezes ao longo da história deles. Depois que a gente vê esse tecido meio sendo tingido de sangue, a gente começa a ver imagens de Valíria, o que é uma ótima escolha de primeira imagem ali da abertura pra mim, porque faz referência também à abertura anterior, né, que era ali esse mesmo modelinho aí de Valíria que o Viserys tinha também. E aí eu acho importante dizer uma coisa: as outras imagens da abertura são muito fáceis de identificar para quem conhece a história Targaryen. Tem muitos ícones ali, muitas representações bem parecidas com o que a gente conhece dos reis. Mas tem duas imagens aqui nesse começo da abertura que são um pouco mais difíceis, um pouco mais ambíguas, assim. E até aceito a opinião de vocês aqui nos comentários. Porque logo depois que a gente vê Valíria, a gente vê uma imagem que é tipo um dragão, mas se você for ver, esse dragão ele tem as asas diferentes, parece até que é um fogo ali saindo, não é uma asa mesmo. E ele parece que tem uma cabeça de pessoa, né? A cabeça dele não é uma cabeça de dragão normal. Parece uma pessoa com cabelos valirianos e tem esses chifres, assim. E logo ao lado desse dragão, ou dessa criatura que mistura pessoas com dragões, você tem duas outras pessoas ali. Uma delas tem os cabelos claros dos valirianos, né? E parece que tá segurando alguma coisa nas mãos, mas como é bordado, né? Como são as linhas, não dá pra saber exatamente o que é. Pode ser como uma balestra ou algum outro objeto. E aí depois tem um zoom ali, eles vão dar um zoomzinho no bordado. E aí dá pra ver que a pessoa que tá atrás dessa pessoa de cabelo platinado, ela tá segurando como se fosse uma espada ou um punhal que também tá manchadinho ali de sangue o tecido. Aliás, a criatura que parece um dragão com cabeça de gente também começa a sangrar depois. Essa imagem pra mim é uma das menos objetivas da abertura toda e é bem interessante também. Na minha opinião, essa imagem pode se referir a um dos maiores mistérios que a gente tem ali de Valíria, que é como eles conseguiram domar os dragões, ou será que eles criaram os dragões? Existem versões diferentes dessa história, existem fontes aí na história de Westeros que indicam que os valirianos podem ter feito magia de sangue pra conseguir domar ou então criar os dragões, ou então também pra conter os vulcões que existiam naquela região. Pra mim isso parece muito magia de sangue, parece que tá rolando um sacrifício ali, a pessoa ajoelhada e a outra pessoa atrás com uma espada. E até mesmo talvez essa imagem do dragão com uma cabeça de pessoa não seja uma imagem literal, mas pode indicar o que os Targaryen vivem falando, que eles são o sangue do dragão. Existem algumas teorias, algumas hipóteses de que os Targaryen podem realmente ter se hibridizado com dragões ao longo da sua história. Ou então os próprios dragões serem híbridos de outros seres, eles não terem surgido naturalmente. Aí por isso seria essa imagem aí meio de quimera, sabe? Que tem um pedaço de cada criatura. Pode ser também que não seja nada disso e eu esteja viajando aqui. Me contem nos comentários o que vocês acham que essas imagens representam. Em seguida a gente tem uma outra imagem que não é 100% de certeza, mas eu acredito que ela indica uma coisa específica. Eu acho que aqui a gente tem a Daenys a Sonhadora, que é uma personagem histórica da casa Targaryen. Ela tá lá bem antes do Aegon Conquistador, bem antes do Viserys, da Rhaenyra e tudo mais, mas ela é uma personagem bem importante na casa Targaryen. Eu vou linkar, inclusive, aqui na descrição vídeos antiquíssimos meus e da Carol sobre a história dos Targaryen, que a gente fala sobre o sonho que a Daenys teve e tal. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem clicar lá. Mas, basicamente, a Daenys teve uma premonição de que Valíria, o lugar em que eles moravam, o grande império valiriano, ia ser destruída. Ela teve esse presságio aí e a família dela acreditou nela, pegou as coisas, foi embora e foi pra Westeros, entendeu? Eles foram pra Pedra do Dragão ficar lá e saíram de Valíria uma década mais ou menos antes da tal da perdição de Valíria, porque o que ela sonhou realmente aconteceu. Valíria foi destruída. E é isso que a gente vê, inclusive, nas próximas imagens. A gente vê ali os fios dourados saindo do cabelo dessa personagem de cabelo claro, que pode ser a Daenys, ou então a pessoa que tá deitada com ela é a Daenys, e os fios vão virando uma montanha que, na verdade, não é só uma montanha, é um vulcão em erupção, e tem toda a fumaça do vulcão bordada ali também. E em seguida a gente vê Valíria toda em chamas, toda sendo destruída, a tal da perdição de Valíria. Pra deixar bem óbvio o que aconteceu, eles colocam até uns dragõezinhos caindo do céu, tá vendo? Pra mostrar pra gente que boa parte dos dragões acabou sendo eliminada na perdição de Valíria, que já existiam discussões há bastante tempo sobre provavelmente a perdição de Valíria ter sido causada por erupções vulcânicas, e essa abertura vai com essa versão. Eu acho essa imagem ali da perdição de Valíria muito linda, inclusive, é uma das imagens mais interessantes dessa abertura. Aí a gente pula alguns anos aí na história Targaryen, basicamente um século, e chega no momento da conquista de Westeros pelo Aegon Conquistador e as suas esposas irmãs, a Rhaenys e a Visenya. Aqui é bem legal, por que a gente sabe que é o Aegon Conquistador? Primeiro porque é um grande momento importante na história Targaryen, depois que eles foram pra Westeros, e segundo porque aqui a gente tem as
cores certinhas dos dragões deles. O primeiro dragão da imagem é o Balerion, que era todo preto. Depois, no meio, a gente tem a Rhaenys montada no Meraxes, que era assim bem clarinho. E por último, tem a Visenya montada na Vhagar. Sim, a Vhagar que aparece em A Casa do Dragão é o dragão que está retratado aqui em um momento antiquíssimo da história Targaryen, que é a conquista de Westeros. A Vhagar, como eu já falei no meu vídeo do Guia de Dragões, ela é um dragão muito velho, muito antigo e com muita experiência de batalha, como a gente vai ver nas próximas imagens da abertura, que já tem um cara aqui caído e abre para outras pessoas caídas no chão, e o tecido ali atrás do bordado tá pintado de preto, para indicar o quê? Que essas pessoas foram carbonizadas, até a armadura delas tá toda escura, porque esse momento é uma batalha muito importante da conquista de Westeros, chamada Campo de Fogo. Foi o momento em que os 3 dragões Targaryen, ali do Aegon e das suas irmãs, ficaram juntos no campo de batalha e, assim, eles queimaram muita gente, foi uma história terrível, e esse bordado representa isso, tanto que tem muito sangue no chão, e tem ali as bocas dos dragões meio que abocanhando essas pessoas, né? A gente vê ali na esquerda um dragão verde e na direita um dragão preto, que, assim, são as cores que tem a ver também com a Casa do Dragão, né? Acho que eles não colocaram o Meraxes pra não confundir, mas o Meraxes estaria nessa batalha também. De qualquer forma, o Balerion e a Vhagar estavam nessa batalha, e como que a gente tem certeza que é o Campo de Fogo? Porque se a gente der um zoom nos escudinhos ali dos soldados que estão caídos, tem um escudo que é uma mãozinha, que é o símbolo da Casa Gardener, que era uma das casas de reis ali de Westeros. Eles eram os reis da Campina e eles foram dizimados nessa batalha. A linhagem deles foi extinta, todo mundo morreu ali nessa batalha, e aí que os Tyrell ascenderam ao poder, porque eles se aliaram aos Targaryen depois e tal. Mas então essa é a Batalha do Campo de Fogo. Só que nesse momento do bordado ainda tem mais um detalhe, que é esse castelo que tem ali em cima. Eu acho que não é um dos castelos ali do Campo de Fogo, porque o Campo de Fogo foi num campo ali, mais a céu aberto. O que isso parece pra mim é Harrenhal, que é um outro grande momento da conquista de Westeros, que é quando o Aegon Conquistador foi até esse castelo de Harrenhal, que tinha acabado de ser inaugurado, o maior castelo da história de Westeros, e o senhor desse castelo, que era o rei Harren o Negro, não quis se render ao Aegon. Como punição, o Aegon queimou o castelo todo com o Harren e toda a família dele lá dentro, e até hoje o castelo de Harrenhal é todo derretido, todo horroroso assim, porque o fogo de dragão acabou com as pedras ali, ele esquentou tanto que as pedras derreteram. Eu acho bacana terem colocado Harrenhal aqui, porque vai ser um lugar importante nessa temporada. No primeiro episódio já tem várias menções a Harrenhal, e a gente deve ver mais do castelo ao longo dos próximos episódios. Depois dessas batalhas sangrentas da conquista, a gente tem um momento em que os senhores de Westeros se ajoelham perante o Aegon Conquistador. E para ilustrar isso, eles escolheram 3 pessoas bem interessantes da história de Westeros, que são a senhora Shara Arryn, que tá com o filho dela ali nessa imagem. Tem o falcão ali dos Arryn, não dá pra ver com tantos detalhes, mas dá pra imaginar que são eles pelas cores. Tem no meio o Torrhen Stark, que é um personagem que é mencionado no primeiro episódio. Ele é conhecido como o rei que ajoelhou, era um rei do norte, que foi negociar ali com o Aegon e acabou ajoelhando, e por consequência nenhum dos homens dele morreu pros dragões. E por último a gente tem o senhor Edmund Tully, dá pra identificar porque tem o símbolo dele do peixinho ali bordado na roupa dele, e também as cores, né, vermelho, azul e branco. Eu acho interessante porque o Torrhen foi mencionado nesse primeiro episódio, mas as casas Arryn e Tully também foram mencionadas ali nas discussões de estratégia do primeiro episódio, então também estão por aqui. E aí embaixo deles a gente vê surgir o símbolo Targaryen como a gente conhece hoje em dia, que é o dragão de 3 cabeças. É legal isso porque antes da conquista os Targaryen eles tiveram que se firmar como uma casa nobre de Westeros. Eles tinham a cultura valeriana e para serem aceitos ali pela galera de Westeros, eles criaram o símbolo deles, as palavras deles, toda essa coisa que cada casa tem um símbolo. Os Targaryen não tinham isso, eles criaram quando o Aegon começou a partir para a conquista. Depois do símbolo Targaryen a gente tem Porto Real, e aí a gente já pula para um outro rei Targaryen, que é esse cara aí morrendo no trono de ferro. Que imagem marcante é essa? Esse cara é o rei Maegor I, Maegor o Cruel. Ele não foi o primeiro rei ali depois do Aegon Conquistador. Antes do Maegor teve um rei chamado Aenys I. Eles eram meio irmãos, mas o Aenys nasceu antes, então ele reinou antes do Maegor. Só que aqui na abertura pularam o Aenys e colocaram direto o Maegor, que realmente tem essa imagem aí super marcante dele morto no trono de ferro. O Maegor é um personagem interessantíssimo da história de Westeros e tem vídeo aqui na descrição que a gente fala sobre ele, fala sobre o Aenys também, mas realmente dizem que o Maegor foi encontrado morto ali em cima do trono de ferro. E existem algumas versões de que ele poderia inclusive ter sido morto pelo próprio trono, que o trono rejeitou ele, quis punir ele, e por isso que ele foi encontrado lá daquele jeito. É bacana também porque falam do Maegor nesse primeiro episódio, falam dos túneis de Maegor, que são as passagens secretas ali do castelo. Depois, conforme a câmera vai se afastando um pouco do bordado, a gente vê que tem 2 cabeças de dragão ali do lado do Maegor. A cabeça
cabeça da esquerda é mais cor de cobre e a cabeça da direita é mais branquinha, prateada. E a próxima imagem eles cortam, mas continua o pescoço desses dragões, então dá pra entender a continuidade ali. E realmente faz sentido, porque esses dragões são justamente Vermithor e Asa Prata, que eram os dragões do rei Jaehaerys I e da esposa dele, a rainha Alysanne. E aí estão os dois representados também, o Jaehaerys e a Alysanne, junto com os dragões deles. Embaixo deles tem dois elementos ali interessantes. Um deles é o símbolo da fé do Sete, aquela estrela de 7 pontas. E o outro parece um cesto de grãos ali, tem alguns campos ali que parece que estão sendo traçados, né, uma lavoura ali do lado. E eu acho que isso tenta representar a prosperidade que aconteceu no reinado do Jaehaerys. O reino dele foi muito longo e, em geral, foi bem pacífico, porque ele era chamado de Jaehaerys o Conciliador, né? Ele conseguiu fazer as pessoas não se rebelarem mais contra ele, inclusive a fé dos Sete, que tinha vários problemas com o rei Maegor, e o Jaehaerys foi lá e conseguiu resolver, virou um grande aliado da religião. Depois disso, a gente finalmente entra em território de House of the Dragon, porque a gente tem esse mesmo rei que tinha acabado de aparecer aí com a esposa, o rei Jaehaerys, a gente vê ele sentadinho aqui no meio de uma galera, mas isso é uma imagem bem familiar pra quem viu House of the Dragon, porque é a primeira cena da série, é aquele momento ali do grande conselho em que eles escolhem quem vai ser o herdeiro do rei Jaehaerys. Eles fizeram bem parecido assim com a imagem da série, tem a Rhaenys e o Corlys lá, tem o Viserys com a Aemma grávida, realmente já começamos a entrar aqui nos personagens da série. Depois disso, a gente tem um momento que eles dão um zoom em elementos de uma imagem maior, né? A primeira coisa que a gente vê é a Alicent com o vestido verde dela, e aí tem um caminho ali sendo traçado entre duas mesas, que tem uma galera vestida de preto e uma galera vestida de verde. E depois, no final desse caminho ali traçado pela Alicent, tem a Rhaenyra com um vestido preto. Isso mostra bem a divisão de Westeros entre o Conselho Preto e o Conselho Verde. Se você der zoom, dá pra você ver que são os personagens dos verdes e dos pretos aqui. Tem o Aemond com o tapa-olho, por exemplo, dá pra identificar um por um. Aí começa um bordado que parece uma flor, assim, é uma coisa dourada e tal, só que quando eles avançam o bordado e eles dão esse zoom out, a gente vê que é o símbolo Targaryen dourado no peito do rei Aegon II, depois que ele já foi coroado. Tem ele ali com esse símbolo dourado no peito, a coroa do Aegon Conquistador na cabeça e sentando no trono de ferro. Mas em seguida eles cortam para um outro bordado com uma outra rainha. Tem a Rhaenyra com a coroa diferente, que é a coroa do rei Viserys I e do Jaehaerys I, essa coroa mais dourada, e ela não tá sentada no trono de ferro, ela tá sentada no trono de Pedra do Dragão, que a gente já viu, por exemplo, com a Daenerys em Game of Thrones. Mas essas duas imagens deles estão dentro de uma imagem maior, que é meio dividida em 4 e cercada também por símbolos. Você tem ali embaixo deles uma mão verde e uma mão preta, né, para representar os lados ali que dão o nome, né, verdes e pretos. E essas mãos, elas estão meio que se estendendo, como se estivessem chamando ou pedindo ajuda. Quando a gente vai ver em volta, tem vários símbolos de casas de Westeros, eu já vou falar mais disso. Mas uma coisa legal é que saindo das mãos, a gente tem coisas diferentes. O lado do Aegon, o lado verde, tem vários corvinhos saindo, o que tem muito a ver com o que é falado nesse episódio, do Corlys tá mandando cartas, né, ele tá mandando corvos para vários lordes de Westeros pedindo apoio. Já do lado da Rhaenyra, o lado preto, da mão estão saindo 2 dragões, e isso faz sentido com o que a gente viu na temporada passada, ela mandando os 2 filhos dela, né, o Jace e o Luke, montados em dragões para negociar os acordos com os outros lordes de Westeros. E aqui em volta dessa imagem são bordados vários símbolos de casas de Westeros. Tem Lannister, tem Arryn, tem Stark, tem Hightower e por aí vai. Logo depois disso tem uma cena do final da temporada passada, que é o Aemond montado na Vhagar, matando o Luke, filho da Rhaenyra, com o dragão dele, Arrax. E mostra o Luke caindo ali, o pobre Arrax sem a asa, que inclusive a Rhaenyra acha nesse episódio a asa dele. E por mais que essa seja a última imagem completa que aparece, não é a última coisa dessa abertura, porque os fios continuam saindo ali desse bordado da cena do Aemond e vão continuando por um tecido bem longo, um tecido que tá todo estendido até o trono de ferro. Isso é bem interessante porque diz que esse é só um momento da história Targaryen. A história ainda vai continuar a ser escrita, a ser bordada. Então o que a gente tá vendo agora em House of the Dragon são as próximas cenas do bordado. Inclusive eu acredito que mais cenas vão ser acrescentadas a essa abertura, não sei se ao longo dessa temporada ou então pra temporada que vem, pra fazer como se fosse um recap da série, pegando cenas-chave aí pra mostrar como que a história dos Targaryen tem sido escrita. Tem uma fala bem legal da Helaena na temporada passada, que ela tem as premonições dela e ela fala coisas que às vezes as pessoas não entendem o sentido, né? E ela fala, né, dragões de carne tecendo dragões de linha. Isso pode ser interpretado como os Targaryen, né, que são os dragões, né, como pessoas, tecendo seus estandartes ali pra guerra. Então tem os estandartes do lado preto e os estandartes do lado verde, que são levados em batalha
batalha e depois são colocados ali nos castelos quando são dominados. É uma parte importante ali das batalhas de Westeros. Mas além disso, com essa abertura, eu acho que pode ter uma outra interpretação, né? Que os dragões de carne, que são os Targaryen, estão ali tecendo a sua história nessa grande tapeçaria que é House of the Dragon. Não sei se eu viajei muito, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Lembrando que tem uma playlist aqui embaixo com toda a cobertura de House of the Dragon pra vocês assistirem. E semana que vem tem mais live, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!